Pode abaixar um pouquinho, Laurene. Essa é boa, hein? Tô arrepiado, não. Ó. Agora você me pegou, cara. DJ Elton Cotrim. Essa marcou época demais. Maravilha, Laurene, pode ir. É isso aí, galera. Fala, meus queridos e minhas queridas. Começando mais um episódio aqui do Vira o Disco com essa música que marcou gerações, marcou trajetórias e remete a momentos muito prazerosos que desfrutamos aqui na capital, lá naquela balada chamada Lotus. É, a própria Lotus. Eu me chamo Lucas Orione e, com a graça de Deus, faremos mais um grande episódio hoje do Vira o Disco. E antes de começar, quero destacar aqui os meus patrocinadores, que eu tanto agradeço por me dar essa oportunidade de tocar esse trabalho que tem sido tão legal. O BT Goiabeiros, aqui, a melhor academia de Cuiabá. O Dan Gastrobar, o bar mais charmoso da capital. E agora um novo patrocinador, vocês estão vendo esse bigodinho aqui? Barbearia Leônidas, meus amigos. Agora temos a Barbearia Leônidas como parceira aqui do Vira o Disco, uma grande alegria para mim. Tá com essa que, para mim, na minha opinião, e de muitos outros, é a melhor barbearia de Cuiabá. Eu só tô patrocinador bom, né? Melhor academia, melhor bar e melhor barbearia. E não é só porque eles são os patrocinadores, vocês sabem. Enfim. E também é importante registrar que esse podcast está sendo gravado, registrado aqui na Arque Assessoria Digital, no segundo andar do Shopping Goiabeiros. Então, se você também tem vontade de ter o seu próprio podcast para produzir conteúdo, divulgar a sua marca, atrair clientes, postar lá no Instagram aquele post bacana, imagem 4K, cola aqui, fala com o Paulo, com a Laurene, qualquer um dos outros que estiverem aqui à disposição para recebê-los. E como o nosso podcast chama Vira o Disco, começamos sempre com o quê? Com o lado A do nosso convidado, né? Mostrando aquilo que as pessoas sabem a respeito dele. E o lado A do nosso convidado é especial, pessoal. Rodrigo Caselli cresceu dentro do Grupo Avenida, empresa que seu pai, Ailton Caselli, fundou em 78 com uma loja de 50 metros quadrados no centro de Cuiabá, inicialmente chamada de Maracanã dos Tecidos. Quando Rodrigo assumiu a cadeira de CEO, a empresa tinha 69 lojas e faturava em torno de 200 milhões por ano. Ele profissionalizou a governança, trouxe o irmão mais velho para a presidência do conselho, atraiu o fundo Quiné do Itaú como investidor e colocou o grupo na rota de um IPO. O plano mudou em 2022, quando a Pepcor, gigante do varejo da África do Sul, fez uma proposta que a família aceitou: 1,1 bilhão pela participação majoritária, marcando a primeira incursão da Pepcor na América Latina. No auge, o Grupo Avenida tinha mais de 150 lojas em 13 estados. Era a maior rede de varejo de moda do Centro-Norte e uma das 10 maiores do Brasil. Rodrigo ficou à frente da operação após a venda, mas hoje se descreve como ex-CEO, um empresário que construiu, entregou e agora olha para frente. Além disso, é pai de 5 filhos: Lucas, Júlia, Bruna, Diogo e... Caio, eu esqueci de escrever o Caio aqui. E Caio, e também é vovô. Sim, ele é vovô do Samuel. E agora minha visão, gente, isso aqui é especial, tá? Rodrigo Caselli, que para mim é tio Rodrigo. Quero nem saber, pai de amigo meu vai carregar tio para sempre. Eu não consigo, é natural, né? E, cara, tio Rodrigo é aquela referência que eu tinha na adolescência do cara... Onde eu queria chegar ali, o cara era bonitão, o cara era casado com uma mulher bonita, tinha filhos bonitos, andava num carro importado, viajava de helicóptero, tinha casa massa, era gente boa, sorrisão, um puto empresário bem-sucedido,
dono de balada, entendeu? O cara tinha conjunto completo, tinha carro, tinha Ferrari, tinha helicóptero, ia para Angra. Sabe aquele cara que você olha e fala, cara, eu quero chegar lá. E hoje eu estou aqui de frente para ele, para a gente conversar durante uma hora e meia, uma alegria imensa para mim. Acho que a última vez que eu encontrei o tio Rodrigo, a gente foi no aniversário de 15 anos da Bruna ou da Júlia. Né, que a gente, não sei se você lembra dessa cena, mas a gente se encontrou no final, era umas 5h30 da manhã, eu já tá travado, encontrei ele todo bonitão, parecendo Bruce Wayne, assim, ó, todo de preto, bonitão, me abraçou forte, eu abracei ele forte, chorei, senti uma emoção lembra dessa cena? Chorei, porque, cara, era aquilo, assim, o tempo passa, eu lembro que ele virou para mim e falou assim, ó, como que o Lucas tá? Cuida do Lucas, lembra? Lembro. Pois é. E cá estamos, eu não sou o Lucas que você se referia naquela época, mas eu também sou Lucas, né? Bom que você gosta do meu nome. Rodrigo Caselli, seja bem-vindo ao Vira o Disco. Muito obrigado. Nossa, que prazer estar aqui com você, Lucas. E realmente, né, a gente estava falando agora há pouco que o mundo vai dando voltas e voltas, e agora a gente está aqui junto de novo. E eu tendo o prazer de estar aqui, de ser entrevistado por você. Com certeza já é um grande podcast, né? E vai se tornar maior ainda. Então é uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Que assim seja, a honra toda minha de você ter aceitado. E eu distribuí essa entrevista em alguns blocos. Vamos começar com o que o povo quer escutar um pouquinho, né? Você cresceu, Rodrigo, com o Grupo Avenida ao seu redor, né? Seu pai, fundador. Qual que é a primeira memória que você tem da empresa do seu pai? Minhas primeiras memórias, né? Minha vida começou ali, né? A gente morava numa casa lá no Pico do Amor, né? Aqui na região ali da Fernando Correia. E a primeira casa que eu me lembro, assim, né? Como criança mesmo, ali com meus 4, 5 anos de idade. E a gente já tinha contato ali com as caixas de papelão, né? Que é o fundo da nossa casa era o depósito da loja. Então, meu pai tinha uma Kombi. E essa Kombi que transportava, as mercadorias chegavam, muitas já chegavam direto na loja, mas muitas era levado lá para o fundo de casa e ficava ali aquelas caixas de papelão e a gente brincava com aquilo, fazia as casinhas, cortava as caixas de papelão. Então minha vida foi embasada ali dentro desse contexto. Eu já, desde lá de criança, às vezes eu me escondia no carro do meu pai para ir trabalhar com ele, né? Quando ele via, eu já estava lá no escritório, escondido dentro do carro, e ele me achava, eu já estava lá com ele. Então, as minhas primeiras memórias são dentro desse contexto. E você começou na empresa fazendo o quê? Eu ajudava na contabilidade, naquela época eu não tinha computador, né? Lá atrás, quando eu tinha 10, 11, 12 anos, era talão, né? Cada venda que era feito na loja era emitido um cupom com 3 vias. Né? Uma era entregue para o cliente, a outra ficava no caixa para depois ir para a contabilidade e a terceira via ficava no talão para o fisco, né? Então, toda essa documentação ela era depois encaminhada para o escritório, que alguém tinha que ir lá fazer um livrão para depois dar baixa nos estoques. Então, meus primeiros contatos assim com o trabalho um pouquinho mais sério foi dentro desse contexto. Dentro do escritório, fazendo contabilidade desses livros. E quantos anos você tinha quando a empresa começou a explodir? Assim, cara, virou uma coisa grande. Foi isso, porque tem uma passagem da minha família, né, como família mesmo, que eu acho que muito pouca gente sabe, que talvez seja uma coisa interessante de contar. Os meus pais, quando eu tinha 9 anos de idade, a gente morava em Cuiabá, ali já numa outra casa no Três Américas. E os meus pais estavam para se separar, e aí a minha mãe pediu para se mudar de Cuiabá, e a gente foi para Vitória, que era uma cidade que meu pai tinha raiz lá. Meu pai é de Colatina, no Espírito Santo. E a família do meu pai morava lá. Todo ano a gente ia para Vitória, ia para a fazenda, que tem uma fazenda lá que era do meu avô, passou para minha avó. A gente ia para essa fazenda final de ano. E minha mãe falou, vamos tentar mudar para Vitória. E a gente foi para Vitória. Foi minha mãe, eu, meus irmãos. E aí depois, em 2000, quando eu tinha, isso foi quando eu tinha 9 anos. Quando eu tinha
12 anos, a gente estava em Vitória ainda, eles se separaram. O casamento acabou findando. E aí, aos 14, eu voltei para Cuiabá para morar com meu pai. Mas aí minha mãe ficou em Vitória com os meus irmãos. Eu fui o primeiro a vir para cá, porque a empresa continuou, né? Mesmo quando a gente foi para Vitória em 1985, e eu voltei para Cuiabá em 90, já com 14 para 15 anos. E eu vim morar com meu pai, e aí meu pai a gente já estava com 10 lojas naquele momento. Ele, né, estava com 10 lojas, crescendo a empresa e tal. E aí eu vim, e depois eu com 18 anos é que eu vim para cá em 90. Em 98, a massa falida, a Pernambucanas, as lojas pernambucanas, a matriz do Rio de Janeiro já tinha falido. Em 98 começou a sobrar vários pontos comerciais em vários locais nos interiores. Mato Grosso do Sul, Goiás. E aí meu pai viu uma oportunidade ali. E aí a gente assumiu alguns pontos naquela época, que era a Casas Pernambucanas, que foi a empresa raiz lá do meu pai. Mas tinha caixa para isso? Tinha um pouco, mas era pouco, não precisava de tanto dinheiro, né, para montar aquelas lojas, porque as lojas já estavam mais ou menos prontas. Elas faltavam estoque e trabalho. Então a gente pegou uma loja de Sinop, uma em Tangará da Serra, uma na Barra do Garças, uma em Ponta Porã e uma em Dourados, em 1998. E foi ali que a empresa começou a crescer, e a gente foi dando os primeiros passos para essa expansão regional. Depois dessas lojas é que a gente abriu Rondonópolis, aí foi abrindo outras praças, e abrindo mais lojas em Cuiabá, e a expansão começou dali. Eu já estava com 20 e poucos anos nessa época. E trabalhando na máxima? Na máxima, vida inteira, né? Assim, eu sempre gostei muito de trabalhar. Meu pai sempre falava assim para mim: pô, mas para que você vai fazer tal coisa e tal? Eu falava: pô, porque eu gosto, que era o que a gente estava falando ali agora há pouco, né? Tem essa questão da paixão, do dom, que vem de dentro. Não é uma coisa que vem de fora. Não é alguém que fala para você: ô Lucas, vai lá e faz um podcast. Ô Lucas, vai lá mexer com tal coisa. Essas coisas, elas brotam de dentro da gente. E essa força para fazer essas expansões e trabalhar aguerrido e tal, foi uma coisa muito natural na minha vida. E eu tinha ao mesmo tempo, né, a vida boa, saía, viajava e tal, mas sempre dentro do contexto de estar ali inserido no trabalho, viajando para São Paulo, comprando mercadoria, fazendo negociações. Então eu ia para São Paulo, passava uma semana lá trabalhando muito, aí eu ia para Angra. Aí eu vinha, voltava, fazia um negócio, abria uma loja nova, aí eu ia fazer uma outra viagem. Então, porque tem muita gente que me viu durante essa fase de adolescência como um playboyzinho, né? O cara da Ferrari, o cara da Lotus e tal, mas antes disso tinha muito trabalho, foi muito trabalho, né? Chegar onde a gente chegou com uma empresa de varejo, de moda, de roupa, de vestuário voltado para o público C e D. Até hoje, né? Eu estou vendo aí, eu continuo viajando e tal, e é um mercado casca grossa, não é para qualquer um. Tem muita concorrência, né? Muita concorrência, é muito fácil a entrada, né? A barreira de entrada é muito fácil. E você estava numa época que não tinha o comércio digital. Hoje você ainda concorre com o digital e com a China, né? Não é nem dentro do Brasil, você concorre também com o exterior. Loucura. E nesse meio do caminho você teve um filho com 19 anos. Com 19 anos. Como que foi isso aí, cara? O Lucas... Não o teu filho, mas assim, como que você lidou com isso? Pô, 19 anos, pai, e agora? O que eu faço? Então, você sabe que isso é uma outra coisa que na minha vida, assim, tudo, né, aconteceu muito precoce. A separação dos meus pais, a minha vinda, né, sozinho para Cuiabá, morar com meu pai com 14 anos, porque eu com 14 anos, eu só morava eu e meu pai. E meu pai trabalhava muito, viajava muito. Então eu vivia praticamente sozinho. Dos 14 até os 18, 19, era uma vida assim, ele, né, ele sempre foi minha base e tal,
mas tudo foi muito precoce. E aí veio o Lucas precocemente, né? Fruto do meu relacionamento, que depois que o Lucas casou, depois que o Lucas nasceu, eu casei, o Lucas já tinha 5 anos, que foi, mesmo eu com 24 anos, foi um casamento precoce, né? Depois, assim, o trabalho, tudo aconteceu muito precoce. Quando assumi a posição de CEO de uma empresa daquele tamanho, quando eu tinha 33 anos, também foi precoce, né? E a minha saída agora também, a nossa saída, né? Eu deixar a posição e deixar a empresa e vender a empresa inteira para um outro grupo, e eu com 48 anos também, foi outro movimento. Você não tem nem 50? Eu fiz 50 agora, né? Eu vou fazer 50, eu faço aniversário dia 29 de dezembro. Então eu sempre vi assim que as coisas sempre aconteceram precocemente na minha vida. Mas o Lucas, voltando a falar do Lucas, o Lucas foi um grande presente de Deus na minha vida, né? Hoje eu tenho ele do meu lado com 31 anos e eu estou com 50. Ele já é pai também agora, né? Eu já sou avô precoce. Gente, olhem para esse rosto aqui. Esse rosto desse cara aqui, bombadinho, é avô, tá? Agora eu sou avô, esqueci dessa parte importante, mas um avô também precoce, né? Mas, pô, tá tudo muito bem. E você acha que ter um filho... Porque, assim, eu tenho amigos que tiveram filhos mais novos também, né? Micael, amigo meu, acho que teve com 16, 17 anos o primeiro, Davi. 15, né? 15, Mas eu percebo que nesses amigos meus que tiveram filhos, que eles ganham uma inspiração, uma força motriz, assim, para trabalhar, para ir atrás, para correr, que todos tiveram um crescimento profissional e familiar muito grande, né? Depois que aconteceu. Porque primeiro vem o choque, né? Cara, e agora? O que eu faço? Meu Deus, filho, vou ter que cuidar de uma criança. E ninguém nunca criou uma criança antes do primeiro filho. Né? Como que essa situação te afetou, te mexeu? Lucas, eu acho que essas situações, quando elas acontecem, primeiro assim, falando de filho, né? Filho é um presente de Deus, né? Então, independente da situação que venha, do momento que venha, é um presente de Deus e assim, se a gente for estudar a quantidade de pessoas que querem ter filho e não conseguem ter filhos, é muito grande, né? Então, mesmo que o filho seja uma coisa que a gente não está esperando, ele é um presente de Deus. E, cara, como tudo na vida, as coisas vão acontecendo, mesmo quando você não tem expectativa de uma coisa acontecer, ou você não sabe como que você vai reagir, você acaba se moldando, você dá um jeito. A gente dá um jeito para resolver as coisas. A gente só não dá jeito para a morte. O resto a gente dá jeito. E com o passar do tempo, eu tenho feito uns artigos no LinkedIn, e o meu artigo dessa semana foi sobre essa ligação de pontos, né? As coisas vão acontecendo no nosso presente, às vezes você não entende. Você só vai conseguir entender depois de um tempo. Às vezes um tempo curto, às vezes um tempo médio, às vezes um tempo longo. Então muitas coisas você só vai conectar isso lá na frente. Mas é lógico que um filho vai dar maturidade, você vai amadurecer mais rápido. Eu hoje, com a vivência que eu tenho, eu acho que a idade mais assim apropriada para você ter um filho é depois dos 30 anos, que você já amadureceu um pouco, né? E aí você está um pouco mais preparado para ser pai, apesar de que a paternidade, só quem é pai sabe, né? O que a gente vive como pai e principalmente mãe, né? Os pais, eles, por mais que você já esteja maduro, você não sabe o que vai acontecer, como que você vai reagir com a sua própria paternidade. Cada um age de um jeito. Falando, né, da minha experiência, eu tive filhos muito cedo, mas eu tomei uma decisão muitos anos atrás. 23 anos atrás eu tomei uma decisão de vida que foi a seguinte: no futuro, eu posso ter na época, né? Eu pensava assim, eu tinha 3 filhos na época. Eu pensava assim, eu posso ter 3 grandes amigos daqui a 20 anos, ou eu posso ter 3 grandes problemas. E eu optei por trabalhar para ter 3 grandes amigos. E durante esses 23 anos eu venho trabalhando com todos eles. Hoje eu tenho 5, né? E com todos os meus 5 filhos eu trabalho essa questão da amizade, do relacionamento, do respeito,
de estar junto, de estar próximo, né? E eu tenho certeza e convicção. Hoje eu tenho 5 grandes amigos. Pessoas que são exemplos de vida, todos estão trabalhando, estão na igreja, estão focados, estão com bons relacionamentos, seguem uma vida correta, mas teve muito trabalho, teve muita dedicação, muitos almoços, muitas conversas, muitas viagens, muito foco, né? Assim como eu foquei a vida inteira no trabalho, na empresa e tal, eu também foquei muito na criação deles. E essa maturidade, porque eu também tenho amigos que são meio porra louca, que têm filhos também, mas eu conheço gente que não fala com o filho, não fala com o pai, não fala com o irmão, né? Levam umas vidas aí meio complexas e tal. Mas tudo pra mim é opção, escolhas. Com certeza. E você sempre foi religioso, tio Rodrigo? Não. Que eu tô percebendo que você tá sempre mencionando que presente de Deus, comentou agora há pouco que vai pro acampamento. Quando que veio essa... Quando que isso entrou na sua vida? Entrou num momento de... Assim, eu casei com a Patrícia, né? A gente casou em 2007. Diogo nasceu em 2009. A Patrícia sempre foi muito mais da igreja do que eu. E a Patrícia que começou a me levar para a igreja. Eu fui um católico de mais de 10 anos, assim, que eu ia na igreja todo domingo, mas eu não comungava. E eu tava lá mais por causa dela e tal. E até que um dia aconteceu um problema na minha vida, um problema na empresa, forte, né? Que aquilo estava mexendo muito comigo. E aí eu finalmente aceitei o convite de fazer a jornada aqui na Chapada dos Guimarães, que a minha irmã vinha me convidando já fazia tempo, e a Patrícia me convidando, e o Hortêncio lá da igreja ali da Nossa Senhora Auxiliadora, né, onde eu casei. E eles me convidavam, e eu corria daquilo, não ia, não queria saber de nada disso. E aí aconteceu esse problema e eu falei, eu acho que eu preciso ir para a jornada. E aí eu fui para a jornada. E na jornada, em 2016, eu me converti. Aí eu falei, bom, eu saí de lá e falei, eu preciso tomar um rumo na minha vida religiosa. E lá eu tive um encontro muito forte com Deus. Mesmo, de verdade. Né? Isso é uma outra resenha que a gente pode falar. Mas aí em 2017 eu fui para o acampamento, aí fiz o acampamento, fiz o 7º acampamento lá da CDM. E aí eu não larguei mais. Né? Não larguei mais. Hoje eu me considero um católico apostólico romano. Adoro frequentar a igreja, adoro. Estou indo para os acampamentos agora servir. Acho que esse acampamento que a gente está indo agora vai ser o meu 4º servir já. E para mim está sendo cada vez melhor. E quanto mais próximo de Deus eu tiver, melhor. E as coisas vêm acontecendo melhor e mais qualidade de vida. E os meus filhos, né, eu vejo que eu tenho sido um exemplo para eles, então eles também estão caminhando para isso. E não adianta, Lucas, a gente pode discutir aqui várias coisas e tal, mas todas as pessoas que estão mais próximas de Deus, elas têm mais qualidade de vida. Você pode procurar felicidade em outros lugares. Às vezes as pessoas têm momentos de felicidade longe de Deus. Tem. Mas a felicidade verdadeira e com sequência, né, não adianta. Eu falo por mim, porque eu já tive... É isso que eu ia falar, ó, teve Ferrari, jatinho, helicóptero, mansão, e tá falando, então ele tem propriedade para falar. E não adianta nada, cara. Os melhores 5 dias da minha vida foram no acampamento. É o acampamento, você já foi no acampamento? Nunca fui. Então você tem que ir. Aí você vai ver, você vai viver isso, você vai ver. 5 dias, vive lá 5 dias sem nada. E você sai de lá falando assim, puta, eu realmente não preciso de nada para ser feliz. Só preciso de Deus. Posso perder tudo, mas se eu não perder Ele, nós vamos seguir a vida. Então, é muito forte essa questão da religião. Né? E eu vivo aprendendo, né? Tô longe ainda venho crescendo espiritualmente, conhecendo cada dia um pouco mais e tal.
mas ainda, né, sou pecador, vivo pecando, mas a felicidade verdadeira, real, não está nas coisas. Não está em avião, não está em barco, não está em empresa, não está em nada. Está em Deus. Eu tenho uma convicção de que a gente veio, né, para esse mundo sem nada, sozinho, vamos virar pó, e a nossa missão aqui na Terra é achar o caminho do céu. Porque todo mundo fala, né? Ah, você quer ir pro céu? Quero. Ou você quer ir pro inferno? Ah, não, eu quero ir pro céu. Mas você está fazendo o que para ir pro céu? Bebendo, vivendo uma vida desregrada, sem conhecer Deus. Você acha que no dia que você morrer, você vai chegar lá, olhar... A gente vai para algum lugar, né? Vai chegar lá, se tiver Deus lá, você vai falar o que para ele? Você nem conhece ele. O que você vai falar para ele? O que você falaria para Deus hoje? Né? Eu procuro conhecer ele um pouco mais e vou tentando e tal. E eu estou nessa caminhada desde 2016. Ainda estou muito distante ainda. Mas eu quero ir para o céu. Eu também quero. Eu sei que eu não vou levar nada para lá, né? Com certeza. Eu acredito muito nisso, que a gente veio para esse plano para se melhorar, né? Seja sob a perspectiva mental, né? Evoluir, crescer, mas também afetiva, se tornar uma pessoa melhor, progredir, aprender com os erros, corrigir erros que aconteceram no passado, refazer laços que foram desfeitos por besteiras, perdoar, né? Aprender a perdoar. Eu tenho até um defeito, meu defeito é perdoar demais. Passa assim, eu herdei isso do meu pai. Pai pode brigar com ele, qualquer coisa, dá 2 dias, ele esqueceu. Eu tenho um pouco isso. Só que tem gente que não é para você perdoar. Mas isso não é um defeito. Você perdoa, mas a pessoa ainda continua sendo ruim. Então você tem que se afastar dela e não ficar... Lógico, né? Você não vai né? pegar um cara que tá te batendo o tempo inteiro e vai querer viver lá do lado dele. Mas perguntaram para Jesus, né? Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Aí ele respondeu, 7 vezes? Aí ele falou, não, 70 vezes 7. Ou seja, porque 7, né, é um número meio que infinito. Então, Sim. não tem uma quantidade de vezes que a gente tem. É lógico que esse aí, para mim, eu acho que é um dos exercícios mais difíceis do cristianismo. Essa questão de perdoar. Não, você tem que perdoar quem cuspiu na sua cara, quem te bateu, dar outra face. Mas é muito difícil a gente perdoar. É mesmo. Vamos fazer um primeiro quiz aqui, pra gente mudar de assunto? Vamos. Vamos lá, vou te dar 2 opções de empresário, você escolhe uma, beleza? Empresário, visionário, etc. Elon Musk ou Jeff Bezos? Elon Musk. Steve Jobs ou Bill Gates? Steve Jobs. Jorge Paulo Lemann ou Abílio Diniz? Abílio. Luísa Trajano ou Flávio Rocha? Luísa. Warren Buffett ou George Soros? Warren. João Apolinário ou Beto Sicupira? Beto. Eike Batista ou Roger Agnelli? Ai, caramba. Eu acho que pelo fato dele ser muito visionário, eu acho que o Eike. Guilherme Benchimol ou André Street? Guilherme. Lírio Parisotto ou Rubens Menin? Putz, eu nem sei quem são esses caras. Né? Ailton Caselli ou Luísa Trajano? Ailton. Cláudio Bardella ou Antônio Hermílio de Moraes? Antônio. Samuel Klein ou Luiz Kaufmann? Samuel. Maravilha, então vamos adentrar o nosso próximo tópico aqui. Voltando um pouco para a empresa. Quando você assumiu o CEO, né, a loja tinha 69 lojas, faturando 200 milhões por ano. O que você enxergava ali que precisava mudar? Nossa, foram tantas coisas, né? Mas eu acho que é mais difícil, assim, de tudo que a gente fez lá, depois que eu assumi, a mais difícil foi... porque naquela época, a nossa empresa, ela trabalhava num sistema de vendedores, comissionados.
A gente já tinha 700 vendedores. E gente muito antiga, né? Tinha gente ali que tinha 20 anos que trabalhava com meu pai. Só que os grandes players, quando a gente olhava para todos eles, Riachuelo, Renner, Marisa, Hering, Americanas, todos já tinham virado há muito tempo para o sistema de autoatendimento. Ou autoatendimento assistido. E quando a gente falava sobre esse assunto, a gente não podia falar sobre esse assunto na empresa. Com meu pai, com os diretores mais velhos, com os gerentes das lojas, era um assunto proibido. Lado humano, né? Pesava. E foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu assumi a empresa. Porque alguém tinha que fazer. E só que foi um processo muito dolorido. Tanto dolorido pelas pessoas que a gente teve que demitir, né? Pessoas que estavam na empresa há muitos anos, pessoas que tinham ajudado o meu pai e a gente até ali, né? Foi um processo que custou muito dinheiro, porque a gente... As verbas rescisórias, né? a gente demitiu muita gente, a gente fez um processo, não foi um processo assim, foi um processo que levou 4 anos para concluir ele. E teve gente que ficou na empresa ainda. Depois de muitos anos. Tem gente que está na empresa até hoje, dessa época. Mas 99% foram desligados, porque eles não aceitavam não ganhar mais comissão. E a gente teve que fazer todo esse movimento, contratando gente nova para ganhar salário fixo, mais uns prêmios que a gente inventou na época, foi inventando as bonificações. Mas esse processo, que foi muito dolorido e muito tempo, e que eu acho que para mim, né, olhando para o passado assim, da minha gestão, foi acho que o mais difícil, mas talvez o que mais gerou benefício a longo prazo. Porque passado 3 anos, a empresa tinha uma rentabilidade muito maior, uma venda muito maior e um custo muito menor. Muito menor. Né? Então essa mudança ela gerou uma potência no negócio. E a outra grande mudança que também foi um processo muito difícil na época, que a gente vendia no sistema de crediário, no carnê, a vida inteira, mais de 20 anos de empresa. Desde da segunda loja, meu pai ajudou a Pernambucanas a instalar o sistema de crédito no carnê na Pernambucanas. Então foi uma coisa que ele implantou na loja dele, né? E que ele acreditava muito, ele e todas as pessoas. E aí veio o Rodrigo lá com 33 para 34 anos e falou assim, não, nós não vamos fazer assim, nós vamos mudar isso aqui para um cartão private label. E as pessoas nem sabiam o que era aquilo, né? Mas aí o nosso, né, meu grande amigo aqui, o Zanata, da Estúdio Z, que na época era a Gabriela, já tinha implantado nas lojas Gabriela. E aí a gente começou a fazer essa virada de trocar. Parece que é uma coisa simples, né? Eu vou trocar de carnê, mas é porque também é uma outra resenha, um papo longo aqui para falar sobre esse tema. Mas foi uma grande mudança que gerou muito estresse interno, estou falando interno assim, começando a família, depois os diretores, depois todos os gerentes e depois os clientes. Porque quando chegou lá, que esbarrou nos clientes, que a gente começou a fazer a mudança, putz, foi um ano de pau para fazer essa mudança. E só que com o passar dos 2, 3 anos, também foi uma outra alavanca que gerou muito crescimento. Tanto que 2 anos após a minha entrada, nós dobramos de faturamento. Né? Quando eu comecei a gestão, a gente faturava 200 milhões e em 2011 para 2012 a empresa já estava faturando 400 e poucos milhões. Então, assim, foram alavancas, e o lucro e a lucratividade, né, foi lá para cima. E aí gerou caixa para continuar crescendo a empresa, continuar abrindo as lojas. Então foi assim, foi uma jornada muito legal aquela época.
E para crescer, vocês assumiram riscos? Muito. Então, Muito. Só cresce quem corre risco, cara. Se você não correr risco, você imagina, pô, nos primórdios do homem, né, do ser humano, o homem tinha que sair para caçar. Só que para sair para caçar, com a flecha ou com uma faquinha, você imagina o risco que esses caras não corriam. Mas eles tinham que caçar para comer, senão não comia, morria. Né? Então, para você crescer um negócio, é a mesma coisa. Você tem que correr risco, senão você não vai crescer. Você não, só vai ganhar muita grana, só vai crescer muito as pessoas que correm risco. Muitos ficam no meio do caminho, né? Mas não tem jeito. Você lembra de alguma situação para exemplificar para a gente? Lógico, tenho várias. Conta aí, conta aí. Puta, a gente estava crescendo a empresa e aí a gente abriu uma loja em Uberlândia, que eu apostava muito naquela região ali do Triângulo Mineiro. Pagamos uma fortuna para abrir uma loja lá em Uberlândia. E o aluguel caríssimo, era o aluguel assim, tipo, na época, o aluguel mais caro que a gente pagava era, vamos supor, 30 mil reais. Em Uberlândia a gente entrou pagando 70. E pagamos uma luva enorme lá para pegar o ponto, era uma esquina, enfiamos um caminhão de dinheiro, botamos escada rolante, fizemos a loja. Não entendeu nada. Em um ano, nós rasgamos, na época, eu acho que coisa de 4 milhões de reais. Nossa. Então, assim, mas só que você imagina, né, se movimentos como esse tivesse parado a gente, tivesse gerado medo, gerado uma coisa assim, pô, fizemos merda, não vamos mais abrir loja e tal, não tinha ido para onde foi, né? Corremos riscos muito grandes, né? A gente foi alavancando a empresa, foi pegando dinheiro em banco, colocando patrimônio em garantia e abrindo mais loja, e crescendo o negócio, comprando mais mercadoria, muito risco de crédito com fornecedores. Mas não tem jeito, cara, só vai crescer, só vai desenvolver, só vai ter resultado diferente quem faz coisas diferentes. E ninguém sabe, no final das contas, quando você toma uma decisão em fazer um investimento em qualquer negócio, você tem o achismo, né? Você tem a paixão, você tem o achismo, você tem o feeling. Mas de fato mesmo, você não sabe se o negócio vai dar certo ou não. Por mais que você está fazendo tudo certo, pode vir um concorrente, botar um negócio igual do seu lado, melhor, né? Pode vir chuva, pode vir, sei lá, Covid, fecha tudo. Não dá para prever. Mas a gente, ao longo da nossa vida, a gente correu muito risco. Teve alguma que você te deixou assim, cara, sem dormir? Uma braba assim, que falou, cara, agora ferrou. Se não der certo, lascou tudo. Não teve uma. Porque teve várias. Porque teve uma época, Lucas, que eu fui financeiro da empresa, né? Teve épocas que eu não sabia se no dia seguinte eu ia dar conta de pagar o que tinha para pagar no outro dia. Várias épocas. Porque era volume muito grande, né? E as operações. Então tinha meses que a gente falava, esse mês não vamos dar conta. Se o banco tal lá não renovar a nossa operação, nós não vamos conseguir pagar. E aí ficava noite sem dormir, acordava às 7 horas da manhã já ligando para os caras dos bancos, e aí vai renovar, não vai renovar, como é que vai ser e tal. Aí chegava lá às 5h30 da manhã, o cara do banco falava, conseguimos liberar aqui, a operação está liberada, estamos botando dinheiro aí na conta. Puta que pariu, caramba. Ai, nossa senhora, vamos dar conta de pagar. Vamos para Angra. Zulian, enche o tanque. Ai, bom demais. Então, falando em Zulian, vou aproveitar o gancho e fazer um quiz aqui Você gosta de aviões, né? Preparei um quiz de avião para você.
Cessna 172 ou Bonanza G36? Cessna. Cirrus SR22 ou Vans RV10? Com certeza, Cirrus. Baron ou Seneca 5? Baron. Pilatus ou TBM 960? Essa é braba, hein? Pilatão é bonito, né? Nossa, sou fã do Pilatus. King Air C90 ou Piper Cheyenne? King Air. King Air 350 ou TBM 940? King Air. Cessna Grand Caravan ou Pilatus PCC Sporter? Eu, como tenho muito filho, eu iria no Caravan. Dá pra colocar ali um executivo, deixar uns bancão grande, aquele avião gigante, né, cara? Phenom 100 ou Cessna Citation Mustang? Phenom 100. Phenonzinho 100, sem nada, né? Como que é a brincadeira do 100? Sem reverso, sem freio, sem como que é? De uma distância para outra? Sem autonomia. Agora, concorda ou discorda? Vou te dar umas frases, você só concorda ou discorda. Empresa familiar que não se profissionaliza não sobrevive à segunda geração. Concordo. O maior erro de um CEO é não saber a hora de sair. Concordo. É mais fácil ficar pobre do que ficar rico. Concordo. Crescer fora de Cuiabá é mais difícil do que crescer dentro. Concordo. Vender uma empresa que você construiu é sempre um luto, mesmo quando o negócio é muito bom. Concordo. Empreendedor que nunca quebrou não foi testado de verdade. Concordo muito. O dinheiro muda quem você é, e isso não é necessariamente ruim. Concordo. Fundo de investimento salva empresa ou mata a cultura? Nossa. Concordo. Varejo físico está morrendo e quem não perceber vai junto. Não concordo. Filho de empresário que não trabalhou de baixo para cima nunca vai entender o negócio de verdade. Concordo. O melhor negócio é aquele que você consegue vender pelo preço que quer. Concordo. Incompatibilidade de visão é argumento suficiente para terminar uma sociedade. Concordo. Concordo. Com os olhos arregalados, inclusive. Agora Concordo vamos para a muito. parte boa, tio Rodrigo. Bicho, você já teve um monte de carro. Conta pra gente como que você fez parar um Dodge Viper aqui em Cuiabá. Cara, pior que naquela época, né, um Dodge Viper era como se fosse uma McLaren hoje, né? Ou esse carro que o João lá da CIMED comprou agora. É o... Ah, esqueci O meu o filho nome. estava me mostrando o carro hoje, carro de 60 milhões de reais. Eu esqueci. Bugatti. Bugatti, né? Era como se fosse uma Bugatti na época, né? Até hoje você vê as pessoas falam desse Dodge Viper. É a lenda do Dodge Viper do Kiko. Com quantos anos você tinha quando você trouxe esse Viper? Eu acho que eu tinha 20. O Lucas tinha 2 anos. Eu Então acho você que eu tinha tinha 21 20 anos. anos, né? 21 anos. Caraca. 21 anos. Eu vivia enrolando meu pai, né, para comprar os carros e tal, e meu pai gostava também, queria ver a gente se divertindo e tal. E aí eu fui viajar a trabalho lá para Blumenau, porque a gente comprava muita mercadoria lá. E eu e Beto Marchetti, falecido Betão, meu grande amigo que trabalhou comigo, a gente estava lá em Blumenau, na Malve. Passamos o dia lá na Malve fazendo um monte de bons negócios lá. E aí no final do dia, tardezinha, o dono da Malve chamou a gente lá para tomar um café, depois que a gente já tinha feito os negócios e tal. E aí a gente foi lá conversar com o dono da Malve na época, né, um puta do empresário. Foi um prazer a gente receber a gente lá. E a gente batendo papo com ele e tal, e vai, seu Vander e tal, pô, mas se eu com tanto dinheiro aqui em Blumenau, o que o senhor gosta de fazer? Aí ele falou, olha, meus filhos, eu gosto muito de carro. Aí nós, você gosta de carro? Nós também. Betão era desesperado com o carro, né? Aí ele falou assim, eu tenho eu coleciono carro. Aí nós, o senhor coleciona carro? Aonde? Aqui. Vocês querem lá ver? Não queremos lá ver. Igual criança, né?
Pois o seu Vandé levou a gente lá na garagem dele. Chegamos lá, era um hangar. Ele tinha mais de 30 carros lá. Puta que pariu. Na época, Lucas, era, né, eu tô falando de 97. 97. Em 97, ele tinha aquela Mercedes S600 que ninguém tinha na época, ele tinha 5. Uma de cada. As Porsche, ele tinha umas 8, 9. Cara, ele tinha muito carro. Tinha Ferrari, tinha... não tinha Lamborghini, porque não tinha Lamborghini na época. Mas ele tinha, assim, uns puta carro. BMW tinha um monte. E aí, embaixo de uma lona, lá no canto, assim, jogado, tinha um carro lá e a gente não via que carro que era aquele. Nós perguntamos, seu Vandé, que carro que é aquele lá? Aí ele falou assim, aquele carro lá é um Viper. Aí nós falamos, um Viper. Aí ele falou assim, não, mas esse carro aí eu não tô mexendo nele porque ele tá separado para quando meu filho completar 18 anos. O filho dele acho que tinha uns 13 na época. Ixi. E aí nós fomos lá, ele falou, não, mas vamos lá ver. Ele pegou e puxou a lona. Tinha as duas listrinhas? Não, era Não, preta. pretão. Né? Era um preto. Na hora que ele puxou a lona do carro, nós não acreditamos. O carro todo empoeirado. Nós falamos, seu Vandé, pelo amor de Deus, você tem que vender esse carro para nós. Aí ele falou, não posso fazer. Não, seu Vandé, nós temos que levar esse carro, nós não vamos embora daqui sem esse carro. E nós ficamos loucos. E aí ele falou, mas o que eu vou fazer com meu filho? Não, seu filho você resolve com ele daqui uns anos. Ou senão, daqui uns anos eu vendo de volta para ele. Fiquei 2 dias negociando com meu pai. Não fui embora lá de Blumenau. Consegui dobrar ele. Saímos lá de Blumenau com o carro. Foram dirigindo? Dirigindo. De lá a gente saiu direto para Camboriú. Aí saímos de lá, de Camboriú, levamos o carro para Guarapari. Cara. E depois de Guarapari... minto. Aí trouxemos o carro para cá, para Cuiabá, passou um tempo aqui. E aí a gente foi para Guarapari para passar as férias lá em Guarapari. Com o Dodge Viper. Que massa, hein? E época boa. desses carros esportivos, dos que você teve, qual que mais te marcou? Tem um especial? Eu acho que na época, né, eu acho que a Eclipse foi um carro... Mitsubishi Eclipse. Na época, né, era um carro que também era assim, era muito diferente, né? E a gente, eu curti demais aquela época, aquele carro. Teve vários, né? Teve um Escort conversível que eu comprei do Josino, meu amigo Josino Guimarães. Se ele me escutar, ele vai lembrar. Um Escortinho XR3 preto com os para-choques cinza, que era um lançamento com as rodas 3 braços. Até hoje, um monte de amigo meu também fala, aquele Escortzinho. Eu acho que o sonho do meu pai era ter esse carro, você acredita? Ele sempre fala, Escort XRT. XR3. XR3. XR3, e esse Escort era um Escort conversível. Na época a capota abria na manivela. Era manivela? Que massa! Ninguém tinha, né? Eram os carros assim na época. Ferrari teve também. Tive uma Califórnia. Mas aí depois da Califórnia eu mudei para São Paulo. Aí em São Paulo já é bem mais complexo essa coisa de carro esportivo. Chama muita né? atenção, né? Eu tive agora uma 992, acabei de vender, mas eu blindada, saía muito pouco. Porque São Paulo é complexo, é diferente, né, de cidade do interior. Cidade do interior você tem muito mais liberdade para esse tipo de coisa. Né? São Paulo não dá para brincar. De tudo que você já desfrutou, iate, jatinho, helicóptero, carro, moto, não sei nem se teve moto. Eu tive muita moto. Qual que te impressionou mais assim quando você experimentou, usou? Falou, cara, não acredito. Agora eu vou te contar uma experiência minha. Primeira vez que eu andei de iate foi quando o Lucas me chamou para ir para Angra no iate lá do seu pai. Cara, eu voltei desse rolê, mas assim, tão impressionado, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. O barco era gigantesco, 3 caras trabalhando 24 horas, você não fazia nada. Você tava aqui parado, vinha, você quer caipirinha? Quero. Aí vinha outra, você quer linguiça? Quer picanha? Quero. Aí tinha máquina de sorvete, você não fazia nada. Você ia para um canto, os caras limpavam esse canto. Aí você ia para outro canto, você não tinha que fazer nada. E enquanto isso, uma vista maravilhosa, a gente alugou uma casa e ficava na casa. Quando não estava na casa, ia para uma ilha. Eu voltei, cara, que é isso que eu vivi? Enfim, quero saber de você. O que te deixou assim?
Não, os nossos meninos lá de Angra são treinados para não deixar copo vazio, né? Se tiver copo vazio, a briga é feia. Mas, mas assim, acho que é dessas coisas, né, materiais, o que mais me impressiona até hoje, eu acho que é o helicóptero. O helicóptero é um negócio, Muito louco, bonito, né, cara? é uma, é um negócio diferente. Eu acho que o helicóptero, assim, dos brinquedos dos meninos, eu acho que sem dúvida o helicóptero é uma coisa muito impactante. E Muito, até hoje. Você não resolveu, você não quis aprender a pilotar helicóptero? Não. O Lucas é piloto de helicóptero, né? Eu não sabia. O Lucas tem um brevet já dele de helicóptero, mas eu acho que o helicóptero, né, apesar de que para quem está em São Paulo ele resolve muita coisa, mas para mim, para o meu futuro, porque eu penso, né, o futuro pelo menos da minha aviação, porque eu quero fazer, eu preciso do meu brevetzinho de avião mesmo, para poder ir mais longe. E talvez no futuro eu tire meu brevet de helicóptero também, vamos ver. Tá curtindo ser piloto de avião? Muito. Que- Muito. Que mais você tem gostado? Você estava comentando comigo aqui antes da gente começar o podcast de que você, pô, sempre viveu com aviação executiva. Eu lembro, cara, quando eu era criança, vocês tinham um hangar lá no aeroporto, né? Passava na hora de decolar, passava ali, avenida. Tantos anos teve aquele hangar. Tiveram o quê? Teve mais de um jato, não teve ou não? Não, a gente tinha um jato lá, o Premier, né? Premier. Mas, enfim, você conviveu muitos anos com a aviação executiva, mas você nunca tinha parado para ver o que um piloto faz, o quanto que tem que estudar, como que tem sido essa experiência. Então, eu também lá atrás, né? Eu comecei a fazer o meu brevet de helicóptero, que eu tinha um negócio de helicóptero, sempre tive, né? Eu queria ter um helicóptero e tal, um dia eu vou tirar meu brevet, e comecei a fazer meu brevet. Comecei a fazer o curso aqui na Vaza Grande, no Aeroclube de Vaza Grande, a parte teórica, e lá em São Paulo eu comecei a fazer as horas de voo lá, no Campo de Marte. Mas aí lá naquela época eu vi, pô, esse negócio não é pra mim. Não dá pra brincar aqui. Né? Eu vou ter que estudar muito, eu vou ter que me dedicar, isso aqui não é brincadeira. Parei. Porque eu estava focado na empresa, estava focado em outras jornadas. E aí agora que a gente vendeu a empresa em 2024, né? Que eu saí da posição lá de CEO, aí eu acho que o bem mais precioso que o homem pode ter, que é o tempo, né? E aí me sobrou tempo, aí eu tirei meu projeto. Já se acostumou a ter tempo? Não, porque eu não parei, né? Aí eu tirei os projetos da gaveta, né? Aí eu tirei, tô fazendo várias coisas, né? Eu não paro, eu não consigo parar. E uma das coisas que eu tirei da gaveta foi tirar meu brevet. Então agora eu acabei de tirar meu brevet, eu foquei nisso durante 9 meses, continuo estudando, né? Estou fazendo minhas horas de voo e tal. Mas está sendo uma experiência assim espetacular, né? Totalmente diferente porque eu achava que eu conhecia o mundo da aviação, mas eu não conhecia nada, nada. A dificuldade que é, né, para você se formar piloto e para você voar um avião é muito difícil, não é para qualquer um. Mas assim, está sendo, né, muito legal, mas muito legal. E aí, né, graças a Deus, eu também tive a oportunidade agora de conhecer mais de perto o Cirrus, né, que é um avião de porte pequeno, mas para quem está começando na aviação, para mim é como eu estava falando com um amigo meu ontem, né, o Cirrus, se for fazer uma comparação com um carro assim, ele tá como uma BMW, uma 320, né? Uhum. Um avião que é de pequeno porte, mas ele tem muita tecnologia, ele é bonito, Tem paraquedas. ele é muito seguro, né? Porque é como se fosse um airbag completo, né? O paraquedas, que eu também não tinha conhecimento, mas o paraquedas é uma ferramenta que traz muita segurança, né, para essa aviação. Porque qualquer problema que você tenha com o motor, Você só tem um motor, né? puxa o paraquedas. Por exemplo, voos noturnos, né, que é um problema geral na aviação, você tem uma pane de motor à noite, não tem muita coisa que fazer. Porque a gente, como piloto, é treinado para, deu pane no motor, voa, comunica, voa, escolhe onde você vai pousar, comunica e pousa o avião. Acha lá um descampado, uma estrada e tal, você vai pousar. Pode machucar um pouco o avião, mas você pousa. Mas e à noite? Não tem o que fazer. E no Cirrus você vai lá e vai puxar o paraquedas e vai sair andando do avião.
Então, mas enfim, pulando essa questão da parte de segurança, a jornada de aprender a voar, para mim, está sendo Você se conecta com muito Deus? Porque legal. meu pai fala que ele se conecta com Deus quando ele voa. Que ele tá Muito. lá em cima, cara, um silêncio, céu. Não, eu não posso falar que muito, porque eu ainda estou numa fase de aprendizado. Aí você não tá sozinho, né? Eu tive poucos voos solo até agora. Você já tomou banho de óleo? Já, não de óleo. Lá na minha escola, graças a Deus, não proibiram o óleo e me deram um banho de água. Ah, Nutella, tô brincando. Foi Nutella, mas foi mesmo. Mas você viu que agora morreu Eu vi, o cara, cara, né? eu vi essa Então, notícia. agora acho que vão proibir geral, né? Depois dessa aí. Pois é. Mas a minha escola lá em Amarais, lá em Campinas, já proibiram faz um tempo já. Mas eu tomei o banho lá e fiz meu voozinho solo. Depois eu fiz voo solo de navegação, mas agora, na aviação com Cirrus, eu tô com um piloto que está me dando instrução. Ainda tem um longo caminho pela frente. Eu acho que pelo menos uns 2 anos, né? Que é o tempo que eu vejo assim, que é um tempo, de 1 a 2 anos é o tempo de amadurecimento para você realmente poder pegar seu avião e sair voando por aí, né? Com segurança. E principalmente para levar a família. Com certeza. Você quer chegar aonde? Que avião que você quer ter? Tem em mente, assim? Cara, eu pretendo voar o meu Cirruzinho durante muito tempo. E sei lá... Migrar para turbo hélice, não? Não, acho que no futuro, talvez, assim, o Vision Jet, que é o passo natural, né, de quem Cirrus, voa um Cirrus. Apesar de que aqui no Brasil já tem alguns Vision Jets, mas não tem esse contexto do piloto proprietário como tem lá nos Estados Unidos, né? Pro Vision Jet. Aqui quem está usando mais é a aviação executiva mesmo. mesmo. Eu vi uns vídeos tão massas, cara. Um cara com Vision Jet que mora na Flórida. Ele pega assim, vai com a família pro Panamá, fica lá no Panamá, final de semana e volta. Cara, coisa mais linda. Então, eu penso que no futuro, talvez, daqui uns anos, pode ser um Vision Jet. Ou outro avião, porque essa tecnologia do TBM também, então, máquina. Mas a tecnologia, muito difícil eu sair do Cirrus por causa do paraquedas, né? Mas eu acho que o paraquedas vai ser uma coisa que vai ser incluída nos novos aviões. Essa tecnologia vai avançar para os outros aviões também. Porque ela é um grande diferencial, inclusive mercadológico, né? Inclusive para a venda dos aviões. Não é à toa que o Cirrus está vendendo tanto no mundo inteiro. Muito legal. Próximo quiz, agora de carros. Vamos ver. Dodge Viper ou Corvette? Viper, com certeza. Ferrari 488 ou Lamborghini Huracan? Ferrari. Porsche 911 ou McLaren 720S? Porsche. Mustang Shelby GT500 ou Dodge Challenger? Mustang. Bugatti Chiron ou, eu acho que fala Koenigsegg Jesko? Bugatti. Aston Martin DB11 ou Bentley Continental GT? Aston Martin, Aston né? Martin, Pelo amor de certeza. Deus. BMW M4 ou Mercedes MG C63? A Mercedes. Nissan GT-R ou Toyota Supra? Nissan. Pagani Huayra ou Hennessy Venom F5? Puta, eu nem conheço esses dois aí. Ferrari Roma ou Porsche Taycan? Ferrari. Alfa Romeo ou Maserati? Maserati. Maravilha. Agora, último tópico nosso tem que ser o que a gente começou, né? Lotus. Da onde que veio essa ideia? Sabe que eu tenho uma lembrança, tio, duas lembranças. Primeira vez que eu andei numa BMW foi na sua 320, quando você me buscou no aniversário do Lucas, que foi na chácara. Primeira vez que eu entrei no BMW, eu lembro que eu cheguei em casa e falei, meu pai, eu andei numa BMW, mas eu achei simples o painel. Eu lembro que comentei, porque era simples, né? Era um painelzão analógico. Cara, você tem memória de elefante, cara. Eu lembro dessas coisas aleatórias. E a outra lembrança que eu tenho é de você comentando comigo nesse aniversário que ia abrir essa balada e que ela era uma rede, não sei se era de Nova York, de São Paulo. Nova York, São Paulo. Uma coisa assim e tal. E você falando pra gente, ó, mas vocês são menor de idade, mas vocês vão poder ir na matinê, a gente vai fazer festa matinê. Tem essa, não sei por que eu tenho essa lembrança, mas tem. Como que foi essa ideia? De onde que surgiu? Você já tinha tudo? Falava, vou abrir uma balada aqui, como é que foi? Não, então, eu sempre fui, né, de balada, sempre, a vida inteira de balada, muita festa e tal, sempre ia em todas as festas no Brasil inteiro, fui um cara que seguia as festas, né, tudo que era lugar no Brasil,
Na minha época tinha muito... Quais eram as festas da época? Que hoje tem... Festa fantasia lá em Ribeirão, as festas em Belo Horizonte, as festas... muitas baladas em São Paulo e os carnavais fora de época, né? Porque hoje não tem mais, mas antes eram as micaretas que a gente seguia o Brasil inteiro. Fortal, Recifolia, BH, Vital. Abadazinho. Os Abadá né? Carnaval Salvador, fui em vários. Então, assim, eu fui, né, passei minha adolescência dentro também desse contexto aí de balada. E uma coisa que eu tinha na minha cabeça há muitos anos era de ter uma balada. E Cuiabá, para mim, sempre foi um mercado nesse sentido forte e que né, Cuiabá sempre, até hoje, né? Tem uma balada e fecha, daqui a pouco tem outra e tal, e vai. E aí eu fiz amizade com o pessoal lá de São Paulo, eu ia na Lotus de São Paulo, frequentava lá, fiz amizade com os caras que trouxeram a bandeira de Nova York. E aí veio essa oportunidade de fazer a Lotus aqui em Cuiabá. Na época tinha sobrado um dinheiro, né? Meu cunhado, ex-cunhado, que era casado com a minha irmã, também tinha muita vontade de ter uma balada. E aí a gente juntou e falou, vamos fazer uma balada? Vamos. E aí deu no que deu. Mas no final, aí falando um pouco, né, dessa questão do mundo empresarial e voltando no que a gente estava conversando aqui antes, qualquer negócio você tem que ter conhecimento, né, e paixão e saber o que você está fazendo, né? E a questão da balada, a gente falou aqui que o cara para ser homem, para ser um bom profissional, tem que ter feito uma cagada na vida, né? Eu acho que na parte profissional, a Lotus foi a cagada do meu histórico, né? Porque no final eu quebrei. No final eu quebrei. Eu terminei a Lotus num contexto de dificuldade financeira, né? Devendo pessoas, devendo fornecedor, devendo imposto. E você vê, né, que... E aí entram os meninos lá que compraram essa balada e ela tá aberta até hoje, né? Eu vendi a Lotus em 2013. Eu abri em 2009, 2008 para 2009, vendi ela integral em 2013. Aquele ponto ali você comprou, aquele imóvel? Não, alugado? É da família dos Campos, né? Dos Campos, né? E ela tá lá aberta, já fizeram várias reformas e tal, e os meninos amam aquilo ali, e dão sangue, e viram, e o negócio acontece, eles ganham muito dinheiro lá, converso às vezes com eles, até hoje ganham muito dinheiro, mas por quê? Paixão. E trabalho. Trabalham muito, né? Foco. Eu estava focado, eu trabalhava lá e tal, gostava de ir lá e tal, mas meu foco era a avenida, né? Era a empresa, a nossa empresa lá que tinha que estar focado naquilo lá. Então, mas foi gostoso, foi uma época gostosa também, tive bons momentos, né? Conheci muita gente, assisti muitos shows legais, né? A época da matinê foi uma época até que fortaleceu também um pouco a amizade de vocês, né? Dessa geração. Fortaleceu. Porque as matinês eram legais, né? Eram. Naquela época. Não sei nem sei se tem. Inclusive, isso tem hoje. Vídeo, acho que não tem, mas tem um vídeo no YouTube maravilhoso, já viu? Já. Da entrevista. Que inclusive a música que eu coloquei no começo é desse vídeo. Esse mês passado agora, dia 20 de junho, foi aniversário da minha esposa lá em São Paulo, da Patrícia. E o DJ Elton Cotrim tá tocando lá em São Paulo e foi tocar no aniversário dela lá no Urus. E aí ele tocou essa música lá. E aí ele ficava olhando pra mim assim, né? Pô, e eu assim também. E ele lembrando da Lotus, porque ele era o DJ host, né? Na época. Ele foi DJ um tempão lá. Elton Cotrim. Gente boa demais. Maravilha. E você treina, faz academia? Muito. Tá com o corpo bom, hein? Diário. Já treinou aqui na BT do Goiabeiras? Já, tá. Sábado eu tava aqui. Boa, né? Nossa, é muito boa. Muito. Puta academia. Eu acho que Você tá no ramo de academia, né? Então você tem... Como que é o nome da palavra? Você tem... Know-how. Know-how, isso aí, olha só. Você tem know-how para falar, né? Realmente não é nível local, é nível nacional que os caras estão. Eu acho que a Bodytech aqui do Goiabeiras é a melhor do Brasil, né?
É um negócio, é um fenômeno. É um fenômeno. Eu acho que não tem outra no Brasil com tanta eficiência. E outra coisa que eu percebo aqui é que assim, tem muita gente feliz, né? Muita gente, está impactando muita gente. E os funcionários, todos muito bem postados. Pô, você vai ali, todo mundo sabe o nome de todo mundo. É uma coisa impressionante. Eu tenho andado pelo Brasil, né, conhecendo muitas academias. Eu estou investindo nesse setor. Eu gosto muito do setor de low cost, não no setor que está a Bodytech. A gente tem trabalhado com low cost, né? Com academias mais voltadas para a classe C e D e tal. Mas é impressionante o que o Daniel está fazendo aqui em Cuiabá com essa unidade deles aí. É muito forte. Mas eu gosto de treinar. Eu acho que saúde tá no foco, né, de milhares de pessoas no Brasil ainda. Só que ainda tem muito para crescer, porque não tem 10% da população brasileira dentro das academias ainda. É mesmo? Tem nem 10%? Nem 10%. Não, tem 10% nas capitais. Nas cidades do interior. Nossa, mas mesmo assim é muito pouco, né? É muito pouco. Tem muito para crescer. Muito, 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 muito. E não só as academias, mas tudo que está ligado ao wellness, né, à qualidade de vida. Então, desde produtos de beleza, você vê que você está com patrocínio aí, né, da barbearia. Barbearia, pelo menos lá em São Paulo, explodiu, né? É isso que eu ia falar. Você faz a barba todo dia, né? Todo dia. Tem cara que faz barba todo dia. Todo dia. Carona de Max Steel. Exército mesmo. Exército. Eu não consigo ficar assim com a... Essa com a barbearia barba. que eu me patrocínio, você conhece, a Leônidas? É ali na Praça Popular. Eu nunca fui lá. Cara, ó, vou te recomendar. Fantástica. Para mim é melhor até do que, por exemplo, do Juarez. Nem é bom falar da concorrência, mas é mesmo porque, cara, lá é paninho quente, é massagem, os caras não se preocupam só com a barba. Você chega, é bem tratado, quer uma água, marca horário, se quiser fazer a mão junto com a barba faz, se quiser fazer o pé faz, depois tem massagem, vendem perfumes, vendem charuto, os caras pensam na experiência inteira, não é só no fazer a barba, né? E eu acho que é isso que está em pauta hoje, né? Então, porque você vê, ó, lá em São Paulo, a gente tem uma academia lá no Itaim, do lado da nossa academia tem uma barbearia. Os caras estão vendendo pacote lá, R$89, você pode ir quantas vezes você quiser, no mês. Mensalidade. Eles me falam que tem gente que vai dia sim, dia não. Homens. Então você vê, isso é uma coisa, por quê? Porque as pessoas estão procurando ficar mais bonitas, mais bem cuidadas, né? Então a academia é um pedaço, mas suplemento, médicos, voltado todas as A as estética medicinas, tá bombando, né? tá tudo bombando nesse sentido. Então é um mercado que eu tenho olhado de perto, né? E tenho um projeto de continuar crescendo nessa área, né? Eu e o Lucas. Você bebe ainda hoje em dia ou não? Bebo, pouco, mas bebo. Cerveja? O que você gosta de beber? Cerveja, vinho, uísque, pouco. Chopp, você gosta? Gosto. Então quero te recomendar mais um lugar também. Dan Gastrobar, já conhece? Não. Cara, eles abriram tem uns 3 anos. Fica ali na Miguel Sutil, um pouco antes da rotatória do Santa Rosa. Você entra aqui, sabe onde vendiam uns carros ali? Mais um pouquinho ali na frente. É um bar inspirado em Amsterdã. Tem dobro de chopp até às 21 horas todos os dias. Música ao vivo, um dos poucos bares que ainda cultiva aqui a cultura de música ao vivo, banda, prestigia os artistas locais. E tem dobro de chopp, R$ 8,90 o Amstel e R$ 11,90 o Heineken, até às 9 horas da noite todos os dias. Legal pra caramba. Então vamos Recomendo. lá. Bora? Lá, eu, você e o Lucas. Vamos? Então fechado. O Lucas chegando, vamos lá Tá marcar bom. esse rolê. Tem chopp de graça lá pra nós? Você Eu patrocina? consigo. Opa, consigo. Para Rodrigo Caselli, eu consigo até vinho lá. E nem vende vinho. Ei, pra gente encerrar, tio, vamos respostas rápidas aqui. Uma viagem. Acampamento. Um prato. Carbonara. Uma saudade. Uma saudade. Avenida. Olha só. Um arrependimento. Lotus. Não, eu não posso falar que foi arrependimento, porque eu curti muito, aprendi muito, né? Eu vejo como um puta aprendizado a Lotus.
Putz, um arrependimento, cara. Não ter me aproximado de Deus Você acredita que eu mais pensei cedo. que eu falei, ele vai falar isso, certeza. Uma música. Uma música? Essa que você tocou agora, da Lotus. Como que é Boa. o nome dessa música? É I Don't Know Why. I Don't Know Why. Um livro. Um livro? Pô, eu tenho vários, hein, pra indicar, mas eu acho que um livro que... Pode indicar então pra turma aí. Pode indicar? Pode. Tem alguns livros, né, que me ajudaram bastante na minha formação empresarial, mas eu acho que sim, se eu pudesse escolher o livro, Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins. Eu acho que é um livro que deveria ser obrigatório nas universidades de administração. E tem um livro do pessoal da 3G, que você comentou aquela hora, do Beto Sucupira, né, Jorge Paulo Lema. No fundo deles, o 3G, é obrigatório a leitura desse livro. Chama Dobre Seus Lucros. É um livro que eu também acho que ele é didático para quem está no mundo empresarial. Aí tem Pense em Riqueza, é um livro que também me motiva até hoje, né, que é o que eu estava falando com o Zé esses dias atrás, o meu genro que está ali escutando a gente. Você gosta dele? Do Zé? É. Muito, muito. Melhor que eu. Eu sempre na minha vida empresarial eu procurei pessoas para estar do meu lado que fossem melhores do que eu. E eu tenho certeza e convicção que os meus 2 genros são melhores do que eu vão ser. Como empresários? Não, melhores como marido e eu acho que eu tenho certeza que melhores como pais também. Do que eu fui, do que eu sou. Então, assim, esses livros foram livros que moldaram muito do que eu sou, do que eu fui como empresário e que eu continuo sendo, né? Eu recomendo. Maravilha. Uma cidade. Uma cidade? Cuiabá. Um cheiro. Um cheiro? Avegás. Porque, cara, toda vez que eu chego do voo agora, a Patrícia, ela vira, pô, você tá com o cheiro do avião. Eu falo, pô, mas eu adoro esse cheiro. Uma conquista. Uma conquista? Eu acho que é liberdade financeira. Um professor. Meu pai. Um hobby. Aviação. Uma lembrança da Lotus. Puta merda. Eu tenho várias, mas assim, uma lembrança que é muito forte são os shows sertanejos, que tinha toda quinta-feira lá, balada sertaneja. Uma lembrança do Grupo Avenida. Grupo Avenida? Nossa, tenho tantas, mas eu acho que a inauguração da 100ª loja foi um evento que eu gosto de lembrar. 100ª é massa. Um medo. Perder meus filhos. Uma certeza. Que existe um mundo depois daqui. Uma coisa que você ainda quer construir. Que eu ainda quero construir. Eu vou terminar minha casa lá na Fazenda da Grama. E uma palavra que define Rodrigo Caselli. Eu acho que, assim, uma palavra, gentileza. Maravilha, pessoal. E isso aí, foi bom pra você? Foi muito bom. Que Nossa, bom. cara, que Curti. surpresa. Pô, Passar esse tempo aqui com você. alegria te ver enorme. bem. Também tô muito feliz. Puta merda, cara. tô Sério, uma feliz pra realização, caramba. tio, de verdade. Que bom, parabéns. Maravilha, pessoal. Aqui acabamos mais um episódio do Vira o Disco Podcast. Agradecer novamente aos nossos patrocinadores que estão aqui embaixo. Se você quer ser também um patrocinador, escaneie aí o QR Code, veja a nosso valor, é baratinho, ó, podcast legal. Patrocina nós aí. Maravilha, gente. Um abraço. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar seu like e ativar o sininho. Maravilha, beijos, até o próximo episódio. Me segue lá no meu Instagram, Rodrigo Caselli, e meu LinkedIn também, que eu tô fazendo um artigo semanal lá, tá bem legal para todo mundo que quiser compartilhar um pouco aí das minhas peripécias como CEO e mundo empresarial, tá ficando bem legal. Maravilha, escutaram aí, né, galera? Então, dá uma moral lá pro
Tio Rodrigo. Beijo, gente. Valeu.